Fechou? Aí. Então, moçada, a gente vai ver hoje Tesouro Direto. A gente vai começar do bem basicão, vai evoluindo e a gente também vai trabalhar com a parte prática, né? De como é que a gente aplica e como é que a gente pode entender alguma coisa a mais no site, que a gente vai ver daqui a pouquinho. Primeira pergunta é: o que é ou o que são os papéis que nós costumamos chamar de tesouro direto? O que vem a ser isso? O que é tesouro direto? São títulos, né? Títulos representam um financiamento, um tipo de financiamento. São papéis, títulos. Porém, esses títulos, eles têm uma característica singular, que os torna diferente dos demais títulos do mercado. Quem é o órgão emissor desses títulos? O governo federal. Então, o governo federal é o emissor dos papéis que a gente chama aí de tesouro direto. Pergunta de $1 milhão é: por que o governo emite esses papéis? Qual é o objetivo do governo ao emitir papéis? Porque esses papéis representam o quê? Para quem emite. Quando uma empresa emite papéis para o mercado financeiro, tire a figura central do governo e em seu lugar coloque uma empresa privada. Então, quando a Vale emite papéis, emite debêntures na Bolsa de Valores, qual é o objetivo da Vale? Captar recursos. E se no lugar da Vale for o governo que está emitindo esses papéis, qual é o objetivo desse ato? Por que o governo emite papéis e que a gente chama aí de tesouro direto? Qual é o objetivo? Captar recursos? Só esse? Não. Na verdade, na concepção pura da história, o governo emitiria papéis para regular o meio circulante. E o que vem a ser regular o meio circulante? Nada isso. O país, ele tem uma quantidade, entre aspas, ideal de recursos, de moeda, de dinheiro, que deve, que pode, que é necessário que esteja em circulação. Então a ideia é essa. Você tem aí uma quantidade ótima de recursos e essa quantidade ótima, ela é ideal para satisfazer as necessidades monetárias daquele país naquele momento. Ocorre? Beleza? Ocorre que em determinadas situações pode ser que haja uma entrada muito grande de recursos. Por quê? Imagine que o Brasil exporta pra caramba, as empresas exportam pra caramba. E aí começam a entrar recursos externos, começam a entrar moedas estrangeiras. E essas moedas estrangeiras, aportando aqui no país, convertendo para o câmbio nacional, enche o país de dinheiro. Então você imagine que em um determinado momento, por várias circunstâncias, o meio circulante, o que vem a ser meio circulante? São termos novos, né? É a quantidade de moeda em circulação naquele país, naquele instante. Então o meio circulante fica muito grande, explode. Então, fazendo aquela velha, analogia, quando tem muita banana na feira, o que acontece com o preço da banana? Ela cai. Então, o país não pode permitir que haja uma entrada, um ingresso, uma quantidade muito grande de dinheiro circulando. Ele precisa controlar isso. E como é que ele controla essa entrada de recursos? Existem várias formas do país, da economia, da condução política. A condução econômica é assim, vai embora. Então existem muitas formas do país conduzir economicamente essa situação para enxugar, tirar o dinheiro que está em excesso. Uma delas é através da emissão de títulos. Existem outras, por exemplo, o compulsório. Então, o que vem a ser o compulsório?
O compulsório é um depósito obrigatório que os bancos são obrigados a fazer junto ao Banco Central, com qual objetivo? Reduzir exatamente o meio circulante. Reduzir a quantidade de recursos que estão em circulação. Porra, e por que isso? Porque se a quantidade de recursos, se o meio circulante é desproporcional ao consumo ou à produção, então a gente desestrutura a balança. E aí ocorrem vários fenômenos indesejados, sendo um deles a inflação. Então, existem várias ferramentas que o Banco Central pode utilizar para inibir, reduzir esse meio circulante. Uma delas é o depósito compulsório. Ocorre que o depósito compulsório vai direto no objetivo dos bancos comerciais. Por quê? Porque se o banco comercial ele é obrigado dos depósitos que ele recebe, compulsoriamente, ele é obrigado a separar uma parte e não utilizar e colocar junto ao Banco Central, o que acontece com o poder de fogo dos bancos? Reduz. Por que reduz? Porque o banco ele vai passar a ter agora o quê? Menos dinheiro para fazer mais dinheiro, né? Que é o que a gente chama aí de poder multiplicador da moeda. A moeda escritural. Então, os títulos do Tesouro é uma das ferramentas que o governo pode utilizar para justamente diminuir a quantidade de recursos que está em circulação. Então, como é que funciona? Em um determinado momento, os bancos tiveram várias entradas de depósitos. Então, todos nós aqui somos bancos e nós tivemos, naquele dia, naquele momento, várias entradas, vários depósitos por N razões. Fato é que está todo mundo com a tesouraria cheia. E aí o Banco Central, de olho nessa quantidade de dinheiro que está circulando, o que o Banco Central faz? Ele faz, não é? Vamos reduzir a quantidade de recursos. Vamos passar um rodo e tirar. Então, o que o Banco Central faz? Ele emite papéis, esses, tá? Esses papéis, eles têm uma taxa de remuneração. E aí, ao emitir esses papéis, com uma taxa de remuneração, que aí é a taxa média de mercado, acompanha a média de mercado, então ele vai lá, emite os papéis, os bancos compram esses papéis e entregam o dinheiro para quem? Para o Banco Central, para o governo, para o Estado. E ao fazer este ato, ele troca o dinheiro pelo papel. Então você fica com o papel, o Banco Central fica com o seu dinheiro. Esse papel ele é remunerado por várias taxas, que a gente vai estudar daqui a pouquinho. Mas o fato é que, ao fazer isso, ele equilibra a quantidade de recursos que estão disponíveis e circulando. Ou seja, turma, é uma das ferramentas que o governo pode utilizar para equacionar a quantidade de dinheiro que está em circulação. Então essa é a primeira ideia, essa é a primeira lógica. Então é para isso que existem esses papéis. Vale ressaltar que este papel, né, ele representa uma dívida, porque o que é que o governo está fazendo? Está entregando o papel e está fazendo o quê? Recebendo esse dinheiro. Nas condições normais de temperatura e pressão, esse dinheiro ele seria utilizado para ficar guardado, não é? Para no momento posterior, quando houvesse a escassez de moedas, a gente fazia a operação inversa. Então eu com o dinheiro, você com os papéis e a gente trocava. Deu para entender? Então, assim, na parte, no mundo perfeito, é assim que acontece, tá?
Outro detalhe desses papéis, eles também têm por objetivo ou por missão fazer com que haja liquidez na economia, porque como eu falei para vocês, na mesma medida que tem recurso em excesso, ele pega, quando houver recursos escassos, ele devolve e aí a economia fica regulada. Tá? Muito bem. Ocorre que nem sempre esse ideal é o que move a emissão de títulos. Deu para entender? Nem sempre esse ideal de regular a economia é o que move o governo a emitir papéis. Bom, então se esse não seria o que move, qual seria o outro motor, ou qual seria uma outra possibilidade do governo emitir papéis? Necessidade de caixa. E por que o governo teria necessidade de caixa? Por que isso aconteceria? Porque existe um orçamento, não é? Onde esse orçamento ele está baseado no que entra de arrecadação de tributos e no que sai via gastos públicos, e por algum motivo ou razão a conta não fecha. E se a conta não fecha, e se o dinheiro falta, o que é que vai acontecer com o governo nesse momento? Ele vai atrás de dinheiro. E como é que ele vai atrás de dinheiro? Ele vai emitir esses mesmos papéis, porém com um outro objetivo. E qual é o objetivo agora? É regular a economia? Será que o objetivo agora é regular o meio econômico? Não. É fazer frente a quê? Necessidade de caixa. Deu para entender? Embora o instrumento seja o mesmo, títulos públicos, a finalidade é muito diferente. No primeiro caso, eram as condições normais. E no segundo caso, é um desequilíbrio orçamentário. Em ambos os casos, existe um aumento da dívida pública, porque esses papéis representam uma dívida. E sobre esses papéis existe uma coisa chamada de juros. Os juros da dívida. Deu para entender? Ficou claro para todo mundo? Muito bem. Quem é que compra? Nós vamos comprar os papéis do Tesouro Direto, né? Será que os mesmos papéis que a gente compra são os papéis que são ofertados aos bancos quando existe esse grande volume de negociação? Será que é a mesma coisa? Não, não é. Né? Então, existe um mercado, existe um mercado onde esses papéis são negociados entre o Banco Central e a estrutura de bancos, onde essas grandes negociações acontecem. E o nome desse grande mercado é chamado de Open Market, mercado aberto. Então, no famoso Open Market, é onde vai haver essa troca aí de papéis entre o Banco Central e os bancos comerciais. E aí, nesse mercado, nesse ambiente, você vai ter exatamente a troca, a captação de recursos pelo governo, financiado pelos bancos, que vai então emprestar o dinheiro. E a gente entra onde nessa história? A gente entra na rabeira, né? Porque na verdade não existe somente um tipo de papel que é negociado, existem vários. E aí o que a gente vai estudar posto que isso ocorre, posto que esses papéis existem, eu posso então adquiri-los para mim, né? E fazer deles uma opção de investimento. Até aqui tudo certo? Então, o que são os papéis? Esses papéis são papéis emitidos pelo Banco Central em nome do governo federal. Por que o governo federal faz isso? Por duas razões. A primeira, que seria a ideal, para regular a liquidez, para regular a quantidade de dinheiro. Porra, mas só existe essa forma de regular? Não, existem outras. Depósito compulsório é uma delas.
Tá? Mas essa daí também seria uma das formas. Então tem muito dinheiro circulando, eu vou lá e regulo. E por que eu vou tirar a quantidade de dinheiro que está em excesso? Para causar uma disfunção econômica, cujos reflexos aí é a própria inflação. Por que o Banco Central também poderia emitir papéis? Para cobrir o buraco do orçamento. Gastou demais ou arrecadou de menos, tem um rombo. E aí esse valor eu preciso repor com esses recursos. Foi? Deu certo? Tudo bem, pessoal? Primeira pergunta. Qual é o risco que eu vou ter se eu adquirir um papel, um título do Tesouro Direto? Então, vamos falar um pouquinho de risco. Risco, para o nosso caso, é a possibilidade, a probabilidade do emissor do papel não me pagar. Não é assim? Então, vamos voltar para a Vale. Se a Vale emitir debêntures, qual é o risco que eu corro? Simplesmente acontecer um problema com a própria Vale, a Vale quebra, entra em dificuldades financeiras seríssimas e a cor do meu dinheiro eu não vejo nunca mais. Então esse é o grande risco da jogada. Qual é o risco que eu corro ao comprar os papéis do governo? Qual é o risco que eu estou correndo? Chama-se aí de risco mínimo. Qual seria o risco mínimo? Ou risco zero? É o governo não honrar. E quando é que o governo não honraria? Quando chegasse na data do vencimento do papel e ele simplesmente dissesse que não vai pagar. Isso pode acontecer? Pode. Mas se isso acontecer, é porque o país como um todo está passando por uma grave crise. A gente viu uma situação parecida com essa na Grécia. Vocês estão lembrados, há uns 3 anos atrás, na época a Grécia estava passando por uma grave crise econômica. E aí chegou a data de vencimento dos títulos da Grécia, e o que foi que ela disse? Botou as mãozinhas na cintura e falou: bicho, não tem dinheiro não. Né? E aí o que aconteceu? Vem pra cá, vai pra lá, acode, e injetaram dinheiro para justamente evitar o quê? O não pagamento. De quem? Dos títulos. Por quê? Porque se isso acontecesse, ia colocar em risco a confiança internacional. Na Argentina está acontecendo algo semelhante, porque tem ameaça de solvência na Argentina. Quando isso acontece, quando esses papéis não são pagos, é porque o país como um todo está passando por uma grave crise. Isso pode acontecer? Pode. Qual é o risco que isso tem de acontecer? É mínimo. Quer dizer, risco, pessoal, no mercado financeiro e na vida, risco tem sempre. A menos que você fique dentro de um tubo, entubado assim, não se mexa. Mas se você sair de casa, você já corre risco de não voltar. Então o risco é inerente. Agora, o que se diz dos papéis do Tesouro Direto? Que o risco é muito menor do que o que você incorreria com os papéis de dívida da iniciativa privada. Deu para entender? Ficou claro? Muito bem. Então vamos lá. Qual é o conceito? Títulos emitidos pelo governo federal via Banco Central, com a finalidade de promover a execução das políticas monetárias, políticas fiscais e políticas cambiais. Bom, política monetária a gente acabou de explicar, né? Que é exatamente essa brincadeira de regular o meio circulante, regular a quantidade de recursos que estão circulando na economia. E o grande trabalho do Banco Central é ficar de olho em promover uma igualdade entre o dinheiro que existe e o consumo existente. Então, a gente tem que equacionar isso daí. Políticas fiscais é o conjunto de medidas adotadas para arrecadar recursos. As famosas políticas fiscais que a gente tanto vê, tanto estuda. E políticas cambiais é exatamente aquele exemplo que eu falei. Em determinado momento o país exporta pra caramba, aí entra
um monte de moeda estrangeira no país. Imagine que entrasse no país uma tonelada de dólares, porque naquele momento as commodities que o Brasil exporta pipocaram, sei lá o que aconteceu, mas imagine que houve um boom de exportação, tome entrar dólar no mercado, tome enxurrada de dólares, ou até mesmo um movimento internacional e o mundo achou que o Brasil era o país best para poder investir. E aí tome entrar dólar no mercado. O que vai acontecer após esse movimento? Imagine entrando muito dólar aqui, o que vai acontecer com o nosso câmbio? Muito dólar sendo ofertado, muito dólar entrando no país, o que vai acontecer com o nosso valor do câmbio? A moeda desvaloriza, cai, despenca. Aí muita gente pode pensar, maravilha, eu vou para Disney, não é? Só que não é só isso. A vida não se resume aí para Disney. Então o câmbio ele não pode ficar muito baixo. Por que o câmbio não pode ficar muito baixo? Porque prejudica quem vai o quê? Receber pelas exportações. Então você percebe que se entra muito câmbio, muito dólar, forçando o movimento de baixa, o que o Banco Central precisa fazer? Comprar. E como é que o Banco Central compra isso? Via papel e tesouro. Deu para entender? Então assim, e aí depois, então você imagina que começa a haver uma escassez de moeda estrangeira, sei lá por qual motivo. Os Estados Unidos vai aumentar a taxa de juros em 0,05. Movimento internacional, os dólares do mundo todo vão para onde? Para os Estados Unidos. Aí os dólares começam a sair daqui. O que vai acontecer com o câmbio naturalmente? Sobe. E o que é que o Banco Central precisa fazer agora? Para quê? Para regular. Então, essas três políticas, a política monetária, a política fiscal e a política cambial, em certa medida, em boa medida, em grande medida, elas são reguladas pelo Banco Central por meio também desses papéis de dívida. Pessoal, está tranquilo? Então, regular a liquidez é um papel nobre da história. Porém, não é o único. Cobrir os gastos excessivos também é um outro bom motivo pelo qual o governo emite esses papéis. Fechado? Muito bem. E aí, entendido o que é o papel, entendido quem são esses papéis, entendido por que o governo emite, tá? A gente vai agora entender que existem diversos tipos de papéis negociados, tá? Todos os dias. A gente vai ver que essa negociação ela é diária, é claro que dentro dos horários de abertura e fechamento do mercado financeiro, então de segunda a sexta-feira, né, no horário dos bancos, e com diversos preços e diversas características. Então vamos entender aqui algum deles. Turma, é o seguinte, os papéis, eles se dividem em dois grandes grupos, pré e pós. O que é um papel pré-fixado? Tá? Pré-fixado é aquela história que a gente já tinha conversado. É quando você, ao comprar o papel, você já sabe de antemão o quê? O valor da taxa de juros que vai remunerar o teu papel. Então eu vou comprar um papel pré-fixado a uma taxa de juros de 7%. Beleza. Então eu já sei de antemão que aquele papel, ao final, ele vai me render 7%. Eu estou comprando aquela taxa pré-fixada. O outro grupo chama-se de pós-fixado. Por que é pós-fixado?
Porque eu não sei a priori qual é a taxa que ele vai ser remunerado. Eu sei qual é o índice que remunera o papel, vírgula, não a taxa. Bom, qual é a vantagem de um, qual é a vantagem do outro e quais são as desvantagens de cada um deles? Então é o seguinte, está sendo negociado um papel para 2035 pré-fixado a juros de 6%, uma hipótese. Isso é bom ou é ruim? Está sendo negociado um papel pré-fixado a juros de 6% para 2035. Conta ou não conta? Pode ser bom e pode ser ruim. Pode ser bom e pode não ser tão bom. Ruim, eu não diria não. Mas você pode ganhar mais dinheiro ou menos dinheiro. Por quê? Porque 6% pode ser interessante hoje. Mas a gente não tem como prever se daqui a 15 anos 6% é muito ou é pouco. Exemplo, se o país conduzir politicamente, economicamente e tal, fizer tudo certinho, dever de casa, pode ser que a taxa de juros, que eu vou falar daqui a pouquinho sobre ela, a taxa básica da economia, a Selic, pode ser que a Selic mantenha-se no patamar que ele está, né? E aí de 5 caia para 4,5. Aí, quanto é que está a taxa de juros da economia? 4,5. Quanto é que está o teu papel? 6. Então você está ganhando 1,5 acima da taxa básica de juros da economia. Massa! Porém, pode acontecer outra coisa, não pode? E o que pode acontecer? É o famoso descambou tudo. E aí a taxa de juros básica da economia, que estava lá em 4,5, começa a fazer vai para 12. E aí tu vai receber quanto? Então, qual é o risco de uma taxa pré-fixada? É o mesmo risco do desespero e da alegria. Se der tudo certo, como você está pensando, a taxa básica da economia cai e você ganha pela diferença. Ganhar mais. Se der errado, se a taxa de juros sobe, você deixa de ganhar. Deu para entender? Por outro lado, os títulos pós-fixados, eles não têm uma taxa pré-determinada a priori. Ele tem um índice. Então, por exemplo, eu quero... e dentre os índices existem a Selic, o IGPM e o IPCA, um por um. O que vem a ser a Selic? O que vem a ser taxa Selic? É a taxa básica de juros que regula a economia. Essa taxa básica de juros é a taxa que vai remunerar os títulos da dívida. Os títulos da dívida, aqueles que são negociados naquele mercado aberto, no open market. Esses papéis, eles são remunerados pela Selic. E de onde vem esse valor que a gente chama de taxa Selic? O que é a taxa Selic? Por favor. Como é que ela é formada? Como é que ela é pensada? Como é que ela é articulada? Olha, a Selic, ela é composta de 2 ingredientes, basicamente. O primeiro ingrediente é a própria inflação. Então, dentro dela, existe a taxa da inflação. Pode ver que a Selic ela é maior do que a inflação, concorda? Sim ou não? Sim, pô. Ela é maior do que a inflação. Então, o que ela remunera? Diga pra mim. Ela remunera a inflação. Lembra que a gente falou sobre poupança e investimento? O que vem a ser a poupança? É você manter
o poder de compra do seu dinheiro. O tempo passa, naturalmente o tempo ao passar faz com que o dinheiro perca poder de compra. E a poupança repõe esse poder de compra. E é essa a medida aí da inflação. Então, o que é que tem na Selic? Abra. Então, ali está a inflação. Ou seja, a Selic, dentro dela está a manutenção do poder de compra do dinheiro, ok? Mas é só a inflação que está ali? Sim ou não? Não. E o que é que tem além da inflação? Exatamente aquilo que o governo considera ser uma remuneração adicional que o país, naquele momento, suporta. Deu para entender? A Selic também tem uma outra característica. Ela ajuda a regular a economia da seguinte forma. Imagine que vocês três são 3 bancos comerciais. Banco A, Banco B e o Banco C. Tá certo? Junto à Selic, ou coladinho com a Selic, existe uma outra taxa muito comum na economia, que é a taxa do CDI. E o que vem a ser o CDI? Certificado de depósito interno do caso. Certo, é isso mesmo. Mas qual é o objetivo desse certificado, desse CDI, dessa taxa? Essa taxa, ela remunera o quê? A Selic remunera os papéis do governo. E o CDI remunera o quê? Vamos. A Selic, a gente já entendeu. A Selic remunera, é uma taxa que o Banco Central vai estipular, que corresponde à inflação e mais um incremento que o Banco Central considera ideal para o país naquele momento, certo? E remunera os papéis públicos. O CDI remunera os papéis do Tesouro. E o CDI remunera o quê? Se é interno do caso, deve ser remuneração entre os dois. Mas o que bexiga é isso? Então, eu tenho 3 bancos, Banco A, Banco B e Banco C. Os bancos, ao final do dia, podem ter superávit ou déficit. Como assim? Me explica. Quando entra muito dinheiro na tesouraria, você tem o quê? Um superávit. Quando existem muitos saques, você tem um déficit. E você pode terminar o dia com déficit na sua tesouraria? Pode de jeito nenhum. Então, o que é que você precisa fazer no seu meio? Você precisa pedir dinheiro para os outros bancos que estão com superávit. Correto? Então, imagine os 3 bancos. Banco A, B e C. Só existem esses 3 bancos em todo o sistema financeiro. Os 2 primeiros, o A e o B, com déficit. E ela, a única colocada do mercado com superávit. Aí ela olha para os 2 deficitários e diz: ó bebê, tu quer dinheiro, é? Quero, que eu tô liso e tal. Beleza. Eu empresto. Mas a taxa que eu vou emprestar é 10%. Tipo, a taxa básica de juros da economia rodando em 6, e a moça vai e fala assim: ah, eu empresto a 10. Então, imagine que confusão. Aí, como eles não tinham a quem recorrer, eles iam olhar para ela e dizer: moça, não dá para diminuir. Não dá não, pai, é 10. Então, o que iria acontecer? Eles iriam captar dinheiro a 10 e os empréstimos decorrentes dessa captação a 10 iriam pipocar. Tá claro? Aí, para evitar isso, o Banco Central, que é o órgão fiscalizador do sistema financeiro, vai dizer o quê? Assim, moça, baixa essa taxa, moça.
Não, não baixo não. Moça, baixa a taxa que tá feio. Não baixo não. Vou avisar só mais uma vez, vai baixar ou não vai? Então, quando existe essa perspectiva de alta do CDI, que é a taxa que remunera os títulos de dívida dos bancos privados, quando ela começa a querer subir, pela própria necessidade no mercado, aí chega o Banco Central e diz assim, a taxa básica de juros é 6. A sua taxa para eles tem que ser próxima a 6. Se você não baixar, quem empresta sou eu. Como ela quer emprestar? Porque ela quer ganhar dinheiro, então automaticamente a taxa de juros do CDI baixa. É por isso que a taxa do CDI é bem próxima, quase coladinha com a taxa Selic. Porque o Banco Central existe para exatamente fazer essa função. Não permitir que o CDI dispare em relação à Selic. Está dando para entender, pessoal? Tranquilo? De verdade? Que bom. Então, volte. Então, a primeira taxa pós-fixada que a gente está vendo aí é a Selic. Bateria aqui, professor. É? Ixi. Então vai ficar só até a metade da aula. Deixa. Então o que acontece? A primeira taxa pós-fixada é a Selic. Okay? Taxa Selic é a taxa que remunera os títulos públicos. A CDI é a taxa que remunera os títulos privados. Quando um banco empresta para outro banco. Então, o banco que está deficitário emite os papéis de dívida. Porém, para que o banco superavitário compre os papéis e entregue o dinheiro, é necessário que haja uma taxa. E essa taxa é o CDI. Ela vai o quê? Me diga. Remunerar as transações que acontecem entre os bancos, porque os bancos também trocam papéis entre si. Mas é só banco, professor? CDI é banco-banco. É privado com privado. É banco-banco. Selic é governo e o resto do mundo. O CDI sempre vai para a Selic? Oi? O CDI sempre vai para a Selic? Nem é maior, é ali, ó, pareado. Bem pertinho. Tem uma taxa para títulos de empresa privada, que para o governo é Selic e para banco é CDI. Né? Pronto. Pergunta massa. E da empresa privada, qual é a taxa? Aí vai depender da empresa. Quando a gente estudar debêntures, vocês vão entender que cada empresa oferece uma taxa de juros. Quanto mais arriscado for investir na empresa, maior é a taxa. Portanto, muito cuidado com taxas muito altas. Não existe almoço grátis. Fatura chega, Pare com isso. Quando a taxa é muito alta, é porque o risco envolvido é lá em cima. E para que você se disponha a investir naquela encrenca, você só vai fazer isso se a taxa for alta. Se for baixa, você não faz. Você não é doido, você não bateu na sua mãe. Então, presta atenção, muito cuidado com taxas muito elevadas. O nível de risco é pipocando. Nem 8, nem 800. O equilíbrio. Sim, mas voltando. Todo mundo entendeu o que é a Selic? Todo mundo entendeu o que é o CDI? Todo mundo entendeu porque uma anda juntinha da outra? Tá claro? Muito bem. O que é o IGPM? Índice Geral de Preços da Economia. Esse é o IGPM médio. É um cálculo de variação de preços, só que ele é calculado pela FGV.
tá? E também é uma cesta de produtos onde esses produtos têm uma variação de preço e a média dessa variação, ou desta média da variação, surge o índice IGPM. E o que vem a ser o IPCA, Índice de Preços ao Consumidor Amplo. Quem é que calcula o IPCA? IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Esse índice, ele mede a inflação oficial do país. Turma, tá dando para entender até aqui? Bom, aí olhando para o quadro, a gente vai ter o seguinte. Os papéis, eles podem ser remunerados pela Selic, a remuneração média dos títulos da dívida do Banco Central, do governo federal, ou eles podem ser remunerados pelo IGPM ou IPCA. Detalhe é o seguinte, se for remunerado pelo IGPM ou IPCA, é sempre o quê? O IPCA mais uma taxa. IPCA mais 3, IPCA mais 4. Qual é a ideia do IPCA mais 4? Recompor. É você conseguir recompor o poder de compra e adicionar um ganho real. Sim ou não? Sim. Qual é mais vantagem? Eu comprar um papel remunerado pela Selic ou um papel remunerado pelo IPCA mais 4, mais 3? Porque a Selic é o IPCA mais um X. Então a grande sacada é, bom, esse X é o que você vai ou ganhar a mais ou ganhar a menos a partir da definição da própria Selic. Tá dando para entender? Deflação. Bom, deflação é quando existe uma queda generalizada, correto? Bom, meu irmão, então se você comprou papéis que sejam indexados aos índices, você vai perder, deixar de ganhar, porque o índice vai cair muito. E aí, bom para você que comprou papéis pré-fixados. E se houver uma hiperinflação? Bom, meu irmão, aí existe a opção do senta e chora. Tudo tem risco. E tudo é uma questão de você entender um pouco o momento econômico e saber que decisão você vai tomar. Turma, até aqui estamos felizes. Deu para entender? Entenderam o que é a Selic? Entenderam o que é o CDI? Entenderam o que é o IPCA mais uma taxa? Sim para todos? Professora, na questão da deflação, você não perde dinheiro nominal, você não perde, você deixa de ganhar. Você deixa de ganhar. E a medida, aí deu uma deflação de você e você não prejudica. Deixa de ganhar. Professora, isso depende da situação, porque eu precisei vender um título no IPCA para 2035 e o dinheiro no momento não era favorável, então eu comprei. A gente já vai chegar nesse seu ponto. Guarde aí, nem respire. Eu vou explicar. Vou explicar. Ponto 2. Como vocês estão vendo, o pagamento do papel pode ser no vencimento do papel, ou você pode ter uma remuneração semestral. O que quer dizer isso? Que a cada 6 meses você recebe os juros. O que é melhor? Eu receber tudo até
até o final, tudo somente ao final, ou é melhor eu sair recebendo picadinho? O que é que vocês acham? O que é que vocês nos dizem? Tem que analisar. Depende do valor investido. Tudo depende. Eu vou dizer a minha opinião, que longe de ser a verdade, é apenas uma opinião. Na nossa vida, existem dois momentos. O momento da aplicação e o momento do retorno, do resgate. Então, o que acontece? Quando a gente está na fase em que nós estamos, que nós precisamos acumular, o ideal é que você envie uma das possibilidades. Estou dizendo que é ideal não, está longe de mim, está dizendo o que vocês têm que fazer. Mas uma das possibilidades é você aplicar em um papel onde você só vai receber o rendimento daquilo ali no final. Por quê? Veja, quando você não recebe os juros que você iria receber, ele vai ficar o quê? Acumulado. Como ele vai ficar acumulado, isso vai fazer com que o principal aumente. E os próximos rendimentos serão maiores ou menores? Maiores. Então, quando o seu objetivo é acumular, o ideal é que você aplique em papéis que não paguem juros ao longo do caminho. Deu para entender? Ah, mas eu quero receber. Mas quer receber para quê, porra? Se você não quer... A intenção foi exatamente você acumular. Se a sua intenção é acumular, você não tem que receber. Até porque, quando o dinheiro entra na conta, que são os juros, qual é o seu primeiro desejo? Todo. É o pé. No talo. É isso que a gente quer? Não. O que a gente quer? Ficar rico. Poupar. É isso que a gente quer. Isso foi no primeiro dia de aula. Eu fiz uma catequese com esses meninos. Parecia a mãe falando. Então o ideal, estou dizendo que é o melhor nem o pior, mas o ideal é que a gente aplique em papéis que não lhe paguem juros. Fica sem receber, fica no seu. Agora, qual é a estratégia? Você vai. Quando você chegar em 2024, em 2035, que são as datas de resgate, né? E aí você já acumulou bastante, você já investiu bastante. Aí o que você faz? Você recebe tudo. Vrum! E automaticamente, sem nem pensar, pega o montante todinho e faz o quê? Reaplica. Só que essa reaplicação que você vai fazer são com papéis com rendimento semestral. Por quê? Porque você pega o valor que você acumulou, reaplica e você recebe juros. E aí a sua aposentadoria vai ser exatamente em cima desses juros. Entendeu? Deu para entender, pessoal? Sim ou não? Tranquilo mesmo? Que cara é essa? Bom, aí agora sua colocação. Os papéis são negociados diariamente, claro que dentro do horário do expediente bancário, certo? Então, se a gente entrar no aplicativo para tentar comprar títulos do Tesouro Direto às 9h30, não vai rolar, porque vai estar o quê? Fechado. E aí existem dois preços, tá? O preço de compra e o preço de venda. Significa que os papéis do Tesouro Direto possuem liquidez. Tanto eu posso comprar, como a qualquer tempo eu posso o quê? Vender. Mas qual é o ideal? Comprar e manter. Por que comprar e manter? Porque você vai garantir que você vai receber a taxa que você comprou.
Então, por curiosidade, hoje eu entrei no Tesouro para vir dar essa aula para vocês. Aí, o papel IPCA 35, ele está dando IPCA mais 2,5, alguma coisa assim. 2,5. Quem comprou há 2 semanas atrás, comprou esse mesmo papel IPCA mais 4. Então, em questão de 2 semanas, houve aí uma variação de 2%, que, diga-se de passagem, é muita coisa. Essa variação tem a ver com o utilizzo? Essa variação tem a ver com o mercado. Então, na medida em que o Banco Central sinaliza, e ele está sinalizando, que ele vai o quê? Reduzir a taxa Selic. Olhe para sua tia, e não é para respirar agora. O IPCA é sempre IPCA mais a taxa, que em boa medida acompanha o que seria uma Selic, certo? Por aí, a ideia, a lógica. Quando o Banco Central sinaliza que a Selic vai cair, o que acontece com aquela taxa? Cai. Então, se você negocia aquele papel antes do tempo, você vai dar de cara com essa oscilação das taxas. Deu para entender? Sim ou não? Essa taxa, ela altera todo instante, né? É. Todo instante tem uma atualização. Ela vai alterando a partir dos sinais emitidos pelo mercado. Por isso, é o que eu sempre aconselho. E aí a questão de conselho mesmo. Olha, lembra que a gente falou no início da nossa aula que a gente tem que ter objetivos. E que para cada objetivo, uma aplicação. E para cada aplicação, um prazo. É assim, objetivos, produtos e prazos. Então, existem determinados produtos que a gente só deveria comprá-los se o objetivo da gente coadunar com o objetivo do título. Então, certos papéis, o ideal é que você os adquira e você fique com ele até o fim, para que você possa usufruir do direito à taxa que você comprou. Até aqui tudo certo, pessoal? Sim. Então, tesouro direto. Eu compro e vendo, porém, se eu vender antes do tempo, eu vou me sujeitar às taxas do mercado. Outro detalhe. Quando eu estou falando de debêntures, que também são papéis de dívida, só que emitidos por empresas privadas, se eu comprar a debênture e eu quiser vender, eu vendo para quem? Para quem eu quiser. Mas os papéis do governo, quando eu comprar, se eu quiser vender, eu vou vender para quem? Para o próprio governo. Então o governo compra de nós e a gente vende para ele. Deu para entender? Então, não existe mercado secundário como existe nas ações. Que eu compro e negocio para quem eu quiser. Não é assim. Eu compro do governo e se eu quiser vender, é para ele mesmo que eu vendo. Ô, professora, mas esses títulos do governo é a partir de R$30, né? Por exemplo, se eu comprar vários, um exemplo, Bom, eu faço isso. Eu compro todo mês. Tá? Na minha carteira vai estar o acumulado, mas cada papel é identificado por aquela taxa que eu estou comprando. Você compra o papel, ele tem uma taxa X. Se você quiser vender um ou dois papéis, vai ser de acordo com a taxa que você comprou. De acordo com a taxa do mercado naquele momento.
Beleza. Turminha, deu para entender? Até aqui tá certo? Então, perguntas que eu vou fazer para vocês responderem no pensamento. Eu entendi o que é pré-fixado e pós-fixado. Eu entendi o que é taxa Selic. Eu entendi o que é IPCA. Eu entendi o que é CDI. Eu entendi o que é comprar papéis com juros durante o período. E eu entendi o que é comprar papéis que só vai se vencer no final. Tudo isso ficou claro? Limites. O limite de compra por investidor é 10% do valor do papel e o limite mínimo, né? Que é em torno de R$30. E o limite máximo é de 400 mil por mês. Dá para vocês 400 mil? Pode, contanto que no mês você compre só 400 mil. Tá vendo? Você tá achando que... Tá vendo? Você sabe o que é isso? É julgamento do próximo. Eu Buffett é... Oi, você não tá sabendo. Se você não sabe o que é o julgamento do coleguinha. Não há limite. Por que esse limite de 400 mil? Lembra que Tia falou que existe o Open Market, que é onde você vai negociar diretamente entre bancos. Lá não tem esses limites não, tá? Mas a gente está fora do mercado aberto. Então, para a gente tem limites sim. São esses limites. E também não há limites quanto à manutenção do estoque. Então, você pode ter aí milhões investidos. Contanto que você se contente em adquirir no máximo 400 mil todo mês. Contenha-se. Tá? A diferença é que você pode investir em outros papéis, não é obrigado a ficar tudo muito. Só renda fixa. Ele fica nervoso. Bom, então, né? A fim de conceder liquidez aos títulos públicos, adquiridos no Tesouro Direto, o Tesouro Nacional realiza recompras. Na verdade, essas recompras são diárias, todos os dias, de segunda a sexta-feira. Não há prazo de carência. Então você pode comprar hoje e vender amanhã. Bom, e aqui ou são as taxas. Bom, não existe nada, mas absolutamente nada no mercado financeiro que seja de graça. Então, para tudo você paga. E existem praticamente aí 2 tipos de taxas. A primeira é uma taxa de serviço, que é cobrada por quem? Pelos bancos ou corretoras que vão intermediar. Procure um banco ou uma corretora que ofereça a menor taxa possível. Existem algumas que oferecem taxa Tem umas que são zero, né? O Banco do Brasil é zero. Por que eles veem Corretora também, não. não é o bolso deles? Onde é que eles veem? Eles vão ganhar em outros produtos. Oi? Corretoras também que são zero. Então, fiquem bem espertinhos para o valor dessa taxa. Mas existe uma outra taxa que dessa a gente não se esconde, que é a taxa de... E o que peste é custódia. Fica guardado, fica com alguém tomando conta. Na verdade, Selic, que é o nome da taxa Selic, esse nome Selic é uma sigla que significa Serviço Especial de Liquidação e Custódia.
né? E aí terminou virando o quê? O Serviço Especial de Liquidação e Guarda dos Papéis do Tesouro Nacional transformou-se no nome da taxa. Então termina que quando a gente fala de taxa Selic, na acepção da palavra, Selic é um serviço de liquidação e guarda dos papéis do Banco Central. E o nome do serviço terminou virando o nome da taxa, taxa Selic. Bom, mas o fato é que esses papéis, eles ficam custodiados. A gente, quando compra um papel de tesouro direto, a gente não pega no papel, não bota embaixo do sovaco e não bota na gaveta. É tudo escritural. Mas alguém tem que fazer o serviço de controlar isso daí, que é justamente, ou que são justamente as casas de custódia. Isso tem um preço, isso tem um valor. E deste valor ninguém cobra, ninguém escapa. E aí, qual é a taxa de custódia? Aí vai depender. Deu para entender, pessoal? Tá claro para todo mundo? E para finalizar a noite de hoje, a parte mais gostosa. Tributos. Você escapa de tudo, menos dele. Como é que funcionam os tributos? Bom, para iniciar, eu falo que os tributos se dividem em dois grandes grupos. Aqueles que incidem sobre a renda fixa e aqueles que incidem sobre renda variável. Como a gente está estudando renda fixa, então vamos a ela primeiro. Então existe uma escala. Nessa escala, eu vou ter um tempo, como vocês estão vendo aí. Então, se eu comprar um papel de renda fixa, cujo vencimento seja em 6 meses, sobre o rendimento eu pago 22,5% de imposto. Se o prazo for de 181 dias até um ano, cai para 20%. Até 720 dias é 17,5% e acima disso a taxa é de 15%. Num forte incentivo a investimentos que sejam de longo prazo. Então, quanto maior for o prazo, menor é a taxa que vai incidir sempre sobre o rendimento. Deu para entender? Todo mundo capturou a mensagem? Alguma dúvida? O que está em discussão na reforma tributária é a modificação da tabela do imposto de renda para a pessoa física. Turminha, deu certo? Tranquilo? Próxima terça-feira a gente já vai entrar direto. Sexta. Olha, quem puder, tiver condições de trazer um laptop, ou então faz no celular. O celular eu acho mais chatinho de fazer. Quem puder, tiver condição, tiver como trazer um laptop, traga para a gente simular juntos. Simular no sexta-feira. Acabou a bateria.